A família Todt vinha da pequena cidade de Colchester, em Connecticut. O pai da família era Anthony, também conhecido como Tony. Em janeiro de 2020, ele era fisioterapeuta e tinha uma clínica nessa cidade. Apesar de trabalhar em Colchester, Tony e sua família moravam em Celebration, na Flórida. Por conta disso, eles estavam sempre viajando de uma cidade para outra. Tony teve sucesso em sua vida profissional. Sua clínica atendeu inúmeros pacientes e já funcionava há mais de uma década. Tony era referência na área, ao menos localmente. Ele era conhecido por grande parte da cidade e estava sempre cercado pela família e amigos. Esse homem foi descrito como engraçado, simpático e muito habilidoso em seu trabalho. Em 2020, Tony estava casado com Megan há quase 20 anos. Ela tinha 42 anos. Eles se conheceram durante o ensino médio, em Montville. O namoro de escola evoluiu para casamento e gerou 3 filhos ao longo de 20 anos. Alec, de 13 anos, Tyler, de 11 e Zoe, de 4 anos. Megan percebeu que o marido estava tendo sucesso na clínica e também direcionou sua vida profissional para essa área. Ela conquistou um diploma na área da saúde e ajudou Tony a construir um império. Megan não gostava da ideia de enviar os filhos para a escola e optou pela educação em casa. As crianças recebiam aulas diretamente da mãe e tinham como companheiro de sala o cachorro da família, de nome Breezy. Tony viajava bastante por conta da clínica, mas sempre estava em casa aos fins de semana para ficar com a esposa e filhos. Eles alugaram uma linda casa próxima aos parques famosos de Orlando. Essa residência será o palco da nossa história que começa poucos dias antes do Dia de Ação de Graças de 2019. Nessa época, a clínica de Tony começou a entrar em contato com os pacientes, informando que as consultas estavam canceladas. O comunicado dizia que a esposa de Tony estava doente e que ele estava voltando para a Flórida para cuidar dela. A promessa era de que a consulta seria reagendada, mas isso nunca aconteceu. A porta da clínica permaneceu fechada pelas próximas semanas até que todos os pacientes foram alcançados com a notícia. A viagem de emergência terminou em um silêncio que preocupou a todos. O telefone da clínica não era mais atendido e ninguém tinha notícias de Tony ou sua esposa. A situação piorou quando nem mesmo os familiares e amigos próximos conseguiram contato com o casal. Ambos os pais de Tony e Megan moravam em Connecticut. Ir fisicamente até a casa dos filhos na Flórida significava uma viagem de aproximadamente 20 horas de carro. Para evitar essa viagem, eles continuaram tentando contato via telefone durante os próximos dias, mas não tiveram sucesso. Os vizinhos de Tony e Megan não estranharam o silêncio que vinha da casa. Eles já estavam acostumados às viagens frequentes da família, e era normal que a casa ficasse vazia por dias seguidos. Megan tinha uma tia de nome Cindy. Elas eram muito próximas e trocavam mensagens diariamente. Cindy foi a única que conseguiu contato com Megan via mensagens. E por conversar muito com a mulher, Cindy rapidamente notou uma mudança de padrão nas respostas. Via texto, Megan disse que a família iria viajar para St. Augustine. Eles passariam um tempo fora da cidade e pediu para que Cindy não ficasse preocupada, caso não recebesse mensagens, visto que eles deixariam celulares no hotel. Aquilo começou a preocupar Cindy, que em certo momento tentou contato por voz. As ligações nunca foram atendidas. Após alguma insistência, Megan respondeu que todos estavam muito doentes e por conta disso não poderia atender a ligação. Porém, o plano de viajar para fora da cidade foi mantido. Dias depois, quem enviou mensagens para Cindy foi Tony. Ele disse que o celular da esposa tinha quebrado e, portanto, usariam apenas o seu. Tony alegou que a família fez a viagem em segurança e que já tinha chegado ao destino. Ele completou pedindo para que a tia não se preocupasse e disse que o celular ficaria desligado. E essa foi a última vez que a família Todt fez contato com alguém. Cindy espalhou a notícia entre os familiares, que ficaram mais tranquilos. Para todos os fins, Tony e Megan estavam viajando em família, ainda que doentes. No começo foram apenas alguns dias sem contato. Os dias viraram semanas e os parentes voltaram a ficar preocupados. Agora nem mesmo Cindy conseguia respostas. Ligações não eram atendidas e mensagens nem chegavam a ser visualizadas. A família Todt tinha simplesmente desaparecido. A preocupação com a falta de contato chegou ao ápice no dia 29 de dezembro. Nesse dia, a irmã de Tony, Chrissy, resolveu entrar em contato com a polícia. Ela explicou o que estava acontecendo e pediu para que os agentes fizessem uma visita à residência da família para verificar se estava tudo bem. Eles já deveriam ter voltado de viagem há muito tempo. A polícia também tentou contato via telefone, mas não teve sucesso. 2 viaturas então foram mobilizadas e chegaram ao endereço de Tony e Megan. Os agentes caminharam para dentro do terreno para encontrar as portas trancadas e cortinas fechadas. Era impossível detectar movimentação na casa e nada parecia suspeito. Não havia sinais de arrombamento ou luta, nenhuma janela ou porta estava danificada e tudo parecia no lugar. Era como se a casa estivesse vazia. Os policiais bateram na porta, mas não tiveram resposta.
O problema é que também não tinham suspeitas fortes o suficiente para fazer a invasão. Eles conversaram com vizinhos e descobriram que o casal viajava com frequência. Em posse dessa informação, os agentes deixaram o local. O silêncio, entretanto, se estendeu até o dia 10 de janeiro de 2020. Tony e Megan viraram o ano em silêncio e sequer responderam às mensagens de Natal e Ano Novo. A família estava realmente preocupada e a irmã de Tony voltou a ligar para a polícia. Ela solicitou novamente por uma visita. Antes da chegada da polícia, entretanto, quem visitou a casa foi a proprietária. Tony falhou em pagar o aluguel nos últimos meses e a dona da casa foi até o local para colar na porta um comunicado de despejo. Esse papel foi encontrado preso à porta pelo lado de fora, visivelmente intocado. No dia anterior à segunda ligação de Chrissy para a polícia, a mesma delegacia recebeu outra ligação a respeito da família Todt. Quem ligou foi o FBI. Acontece que Tony estava sendo investigado por fraude. Ele prescreveu medicamentos e emitiu notas para consultas que nunca existiram. Pacientes que foram atendidos na clínica entre 2015 e 2016, que já não precisavam mais de acompanhamento, continuaram recebendo contas sobre atendimentos que nunca marcaram. Tony enviava essas cobranças diretamente para empresas de seguro e convênios. No papel, essas pessoas tinham recebido atendimento na clínica. Ele já tinha os dados e documentos, visto que de fato tinham passado por lá anos atrás. O acúmulo de reclamações entre esses pacientes e convênios terminou em diferentes processos. A investigação identificou que existia algo de errado e encaminhou o caso ao FBI. Muitos pacientes provaram estar em outros estados no momento da consulta que nunca aconteceu, alguns fora do país. O FBI identificou a fraude por parte da clínica de Tony, que já tinha recebido um valor superior a $100 mil por consultas que nunca existiram. Uma ordem de busca e apreensão foi cumprida em novembro na clínica de Tony. Nessa ocasião, ele admitiu aos agentes do FBI sobre ter cometido as fraudes. Por algum motivo, ele não foi detido. No mês seguinte, ele e a família ficaram doentes, viajaram e nunca mais foram vistos. Um dia antes da irmã de Tony ligar para a polícia pela segunda vez, o FBI solicitou o apoio da delegacia mais próxima para localizar o sujeito. No dia 13 de janeiro, agentes do FBI cercaram a residência número 202 em Reserve Place. Tony estava oficialmente foragido e isso era motivo suficiente para realizar a invasão. Entretanto, isso não foi necessário. Tony estava sentado ao lado de fora da casa quando as viaturas chegaram ao local. Sua identidade foi confirmada e ele foi preso. Com Tony algemado no banco traseiro da viatura, os agentes entraram na casa. Foi então que encontraram a família. Quando Tony foi retirado da casa, ele parecia fraco e confuso. Suas pernas tremiam, mas não parecia ser por medo. Ele chegou a acusar os policiais por tê-lo empurrado da escada enquanto algemado, o que jamais teria acontecido. Quando questionado sobre a esposa, Tony respondeu que ela estava dormindo no andar superior. Sobre os filhos, ele disse que não tinha certeza, mas achava que estavam na casa de um amigo. A polícia recorreu ao uso de lanternas para navegar pela casa antes da perícia. As luzes estavam apagadas e todas as cortinas estavam fechadas. Os agentes caminharam por diferentes ambientes e começaram a seguir um odor que, infelizmente, já lhes era familiar. O cheiro de carne podre puxou os agentes até o quarto principal. Quando a porta foi aberta, o mau odor ficou insuportável. Megan estava deitada na cama e os 3 filhos estavam sob um colchão ao seu lado. Todos os 4 estavam mortos. Sem coloração e já em estágio avançado de decomposição, Megan e os filhos ficaram apodrecendo naquele quarto por semanas. Quando confrontado com aquela cena terrível, Tony alegou que tinha ingerido uma alta quantidade de medicamento para provocar overdose. Verdade ou não, o procedimento pede para que o sujeito seja encaminhado imediatamente ao hospital. Tony foi socorrido e a propriedade foi isolada. A perícia chegou ao local para encontrar uma casa completamente sem vida. Todos estavam mortos, inclusive o cachorro. No hospital, Tony foi tratado e sobreviveu. Ele confessou ter assassinado a própria família. Após liberação, ele vestiu um macacão laranja e foi transferido para a delegacia. Ele foi oficialmente acusado por 4 homicídios em primeiro grau e crueldade com animais. O legista estimou que as vítimas já estavam mortas há quase 3 semanas. A causa para cada uma delas foi homicídio, o que significa que Tony viveu escondido naquela casa trancada durante 3 semanas, enquanto a esposa, filhos e cachorro apodreciam ao seu lado. Estava evidente que as mensagens enviadas para Cindy eram mentira e que o celular de Megan foi usado por Tony para fazer o contato com a mulher. Megan, Alec e Tyler apresentavam ferimentos provocados por lâmina em diferentes partes do corpo. Eles foram esfaqueados até a morte. Por conta da decomposição, foi impossível contar o número exato de golpes. Zoe era muito pequena e o processo de decomposição já estava muito avançado para identificar golpes de lâmina em seu corpo. A dedução foi de que ela também foi esfaqueada pelo pai. O exame toxicológico apontou para a presença de remédio no sistema das vítimas. A teoria é de que eles estavam inconscientes durante o ataque.
Tony teria drogado a esposa e os filhos para então desferir os golpes. Confirmar a presença de ferimentos defensivos era impossível por conta da decomposição. O cão também sofreu ataques de lâmina. A notícia que deixou aquela casa chocou a todos. Enquanto documentavam aquela cena terrível, os peritos repetiam a mesma pergunta: o porquê? Tony e Megan protagonizavam um romance perfeito. Os namorados que se conheceram no ensino médio e que tiveram 3 filhos ao longo de 20 anos de casamento. Eles construíram uma empresa juntos, pareciam felizes e viajavam com frequência. Não existiam amantes ou infidelidades por nenhuma das partes. Também não existiam brigas ou vícios. Amigos e familiares não conseguiam entender o que tinha acontecido ali. Tony era perdidamente apaixonado pelos filhos e fazia de tudo pela esposa. Diferente de outros casos já analisados, não existiram sinais. Tony não era agressivo, não fazia uso de entorpecentes ou álcool e não exibia comportamentos estranhos. O FBI também conversou com pacientes e funcionários de Tony que não se lembram de nenhum comentário ou comportamento fora do padrão. Ele estava visivelmente ganhando peso, o que é comum para a pessoa sob forte estresse. E nós já sabemos o motivo pelo qual Tony estava estressado. Além de saber que estava sendo investigado pelo FBI, Tony também fez uma dezena de dívidas com bancos e pessoas. Ele estava gastando muito mais do que ganhava, e já havia sido engolido há muito tempo pela bola de neve que ele mesmo criou. Sua dívida era impagável e ele recorreu à fraude, o que piorou significativamente sua situação. Os funcionários da clínica estavam com salários atrasados, e nem os mais de $100 mil roubados foram suficientes para tirar Tony do buraco no qual se enfiou. Nós não sabemos até qual nível Megan sabia sobre a fraude, se é que um dia soube. O que sabemos é que as crianças com certeza não tinham conhecimento. Para quem via de fora, Tony e Megan tinham uma vida perfeita. Moravam em uma casa ao lado da Disney, viajavam com frequência e ofereciam conforto para 3 filhos e um cachorro. Com as cortinas fechadas, a história era outra. A estrutura financeira do casal era extremamente frágil. O controle de gastos era inexistente e nunca houve tentativa de reorganizar as contas. Tony se recusou a simplificar o estilo de vida e acabou afundado em dívidas para manter o status da família. Quando a dívida o impediu de se mover, ele recorreu ao crime de fraude, que terminou com o FBI em sua porta. A teoria era simples. Ele já sabia qual seria o final e era incapaz de imaginar a reação da família quando o descobrisse. A conclusão da investigação feita pelo FBI deixaria Megan esmagada por dívidas, tendo de criar os filhos sem um pai. Em um ato de completo desespero, ele destruiu a própria família para que nunca descobrissem a verdade. Em sua cabeça perturbada, talvez não existisse outra saída. Porém, antes de confirmar essa teoria, a polícia primeiro aprendeu mais sobre o passado de Tony. Nos anos 70, seu pai Robert era uma cópia do que Tony seria no futuro. Um homem bem-sucedido e exemplo a ser seguido em sua comunidade. Robert era professor na Pensilvânia. Ele se casou com uma mulher de nome Loretta, com quem teve 2 filhos, Tony e sua irmã mais nova Chrissy. E também como filho, Robert tinha segredos. Ele era infiel e traía a esposa com uma aluna de 17 anos, além de também manter relações com uma enfermeira do outro lado da cidade. Robert chegou a ficar noivo dessa enfermeira enquanto ainda era casado com Loretta. Em 1980, Robert abordou John Charmontey, de 19 anos. Ele era um ex-aluno de Robert. John tinha um QI muito abaixo da média e sofria com dificuldades de aprendizado. Ele era um sujeito que precisava de necessidades especiais. Robert abordou John e entregou para ele um revólver e a chave de sua casa. Durante certa noite, quando Robert estava convenientemente fora de casa, John chegou embriagado ao local e usou a chave para ganhar acesso à residência. Ele caminhou na direção de Loretta e efetuou um único disparo. A mulher foi alvejada no olho e caiu inconsciente sob o próprio sangue. Apesar do grave ferimento, ela sobreviveu. John fugiu após o disparo. Tony Todd, em seus 4 anos de idade, presenciou a cena. Após a recuperação da mulher, a investigação identificou o atirador que entregou Robert. O plano foi descoberto e ambos foram presos. Incrivelmente, Loretta ficou ao lado do marido no julgamento. Robert foi sentenciado a 20 anos de prisão, com um mínimo de 10 anos em regime fechado. Após esses 10 anos, ele deixou a prisão via liberdade condicional. John fez um acordo com o Estado para depor contra Robert. Como resultado, sua sentença foi reduzida. Ele ficou 4 anos na prisão. Na ocasião, Loretta se negou a acreditar no plano e disse que o marido nunca a mataria. Ela também confessou ter visto 2 pessoas invadindo a casa e se referiu a eles como ladrões. De qualquer forma, algum tempo após a prisão de Robert, ela entrou com um pedido de divórcio e se mudou com os filhos para Connecticut. Robert nunca confessou o crime. Na verdade, ele continuou alegando ser inocente pelo resto da vida. Quando a polícia descobriu esse evento, a comparação entre pai e filho foi inevitável. A teoria descrita anteriormente sobre ele estar em desespero e matar a família nunca foi confirmada. Isso porque após a prisão, Tony retirou a confissão que fez no hospital e passou a se declarar inocente.
Ele então começou a sugerir que a responsável pela morte da família teria sido Megan. Em maio de 2020, 4 meses após a prisão, Tony fez uma ligação para sua irmã Chrissy. Durante essa interação, Tony alegou que não se lembrava de nada do que havia acontecido entre o Natal e a prisão. Ele culpou os remédios pela falha na memória e disse não se lembrar de ter feito a confissão. As 3 semanas que passou naquela casa com a família morta foram coincidentemente apagadas de sua memória. What's up, Jesus? It's good to hear your voice. I've been held in isolation. I still am. Are you okay? And I don't remember anything pretty much over Christmas and the first week I got here. I don't remember coming here. I don't remember anything after the events would happen, all that kind of stuff. I have no idea where I was, where I am. Em junho de 2020, Tony escreveu uma carta para o seu pai Robert. É uma carta entediante que se estende por 27 páginas. Ela basicamente conta a versão de Tony sobre os eventos. Para melhor gerenciarmos o tempo, vamos passar apenas pelos pontos mais relevantes. Tony declara ser inocente e se demonstra ofendido pelas acusações, tanto pelos homicídios como pela fraude. Ele alega que ama a esposa e filhos e diz que foi Megan quem destruiu a família. Durante a carta, Tony diz que a esposa matou os filhos, porém, teria tirado a própria vida apenas após a chegada do marido. Ele alegou ter visto a mulher ferindo a si mesma. Vamos ignorar o retorno repentino da memória de Tony e focar em algo que nunca mente: as evidências. A perícia analisou os ferimentos no corpo de Megan e concluiu que, pela trajetória da lâmina e movimento de entrada, era fisicamente impossível que tivesse feito as perfurações em si mesma. De volta à carta, Tony descreve as motivações que levariam a esposa a fazer aquilo, e ele lista uma grande quantidade de itens, que podem ou não ser verdade. Megan sofria com hepatite e também com doença de Lyme. Essa segunda uma infecção provocada por um tipo de bactéria, transmitida por carrapatos. Ela gera irritação na pele em forma de alvo, febre, cefaleia, fadiga, dores nas articulações e fraqueza nos membros. Complicações como problemas cardíacos e no sistema nervoso podem aparecer tardiamente. Segundo Tony, Megan também teve uma gestação interrompida de forma natural. Isso teria desencadeado depressão na mulher, adicionando outra motivação à lista. Ele passa por outros pontos menos relevantes e começa a culpar a si mesmo pela tragédia. Ele diz que se estivesse lá naquela noite, Megan nunca teria feito isso, mas que estava desesperado atrás de dinheiro para pagar as contas e remédios da esposa. Em certa página é notável a diferença de caligrafia. Tony explica isso dizendo que sua mão estava machucada pela queda que sofreu na escada. De qualquer forma, ele descreve o dia da tragédia sem citar a data. Ele diz que o dia começou como qualquer outro. Ele acordou, tomou café e passou um tempo com as crianças. Tony então deixou a residência e seguiu até um estabelecimento próximo, a cerca de 2 minutos de distância. Ele tinha ido buscar um colar do Mickey que tinha prometido para Zoe. Tony ficou a tarde fora enquanto Megan limpava a casa. Retornou para jantar e jogou basquete com os filhos, antes de voltar para a clínica. Entretanto, resolveu tirar um cochilo no carro antes de partir. Ele dormiu além do esperado e acordou com o carro desligado. Tony deixou o veículo e caminhou para dentro da casa, já durante a madrugada. Ele viu a sobremesa ainda fora da geladeira e achou aquilo estranho. Ele viu a caixa de remédio ao lado do doce e descobriu o motivo de ter pegado no sono. Tony caminhou para encontrar Megan em pé no alto da escada. Com um sorriso estranho, a mulher disse que agora que ele estava lá, ficaria tudo bem. Segundo Tony, sua esposa começou a falar sobre ter tido uma visão. O fim do mundo estava próximo. Um vírus mortal iria aparecer e exterminar toda a raça humana, seguido por uma invasão não especificada. Tony disse que Megan chegou a pesquisar sobre isso em diferentes sites na internet. Em meio a essa teoria da conspiração, Megan teria matado os filhos para libertar suas almas. Essa carta foi escrita durante a pandemia do Covid-19. Os homicídios aconteceram em dezembro, pouco antes da descoberta do vírus. É possível que isso tenha influenciado no texto escrito por Tony. Desesperado, ele correu para abraçar os filhos mortos enquanto Megan ingeria altas quantidades de remédio. Ela então usou a faca para tirar a própria vida diante do marido, a quem aparentemente não queria salvar a alma. Ele perdeu a memória e não se lembra de mais nada até chegar à prisão. Tony descreve planos para o futuro, fala sobre pessoas que irá processar pelas mentiras e parece certo de que deixará a prisão em poucos meses. Ele afirma mais de uma vez que ficará solto. Ele escreve sobre não ter mais uma casa, talvez na tentativa de ganhar a empatia do pai. Mas Tony não precisa mais se preocupar com isso. Ele não precisa mais pagar contas ou correr atrás de dinheiro. As dívidas serão pagas com o tempo. Em 2022, Anthony Todt foi considerado culpado por 4 homicídios em primeiro grau e crueldade com animais.
A sentença foi de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, com um adicional de 1 ano em regime fechado por crueldade com animais. Hoje, aos 50 anos de idade, Anthony Todt encontra-se encarcerado na Instituição Correcional Santa Rosa, em Milton, na Flórida, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.